Boa tarde, pessoal. Nosso Tirando Dúvidas de hoje é sobre frações equivalentes. O que vem a ser frações equivalentes? São frações que representam a mesma parte de um todo, ok? Exemplos. Os três amigos, Ana, Paulo e José, compraram tortinhas. E Ana pegou sua tortinha e dividiu em duas partes. Dessas duas partes, ela comeu uma, que é a parte pintada aqui que representa. Então, 1/2, ou 1/2. Paulo pegou sua tortinha e dividiu em 4 pedaços. Só que dos 4 pedaços ele comeu 2, representado pela parte pintada. Então, 2/4. José pegou sua tortinha e dividiu em 8 pedaços. Mas dos 8 pedaços, ele comeu 4 pedaços, ó, representado aqui pela parte pintada. Então, 4/8. Analisemos agora as partes pintadas. Não representa a mesma quantidade, ó, nas 3 tortinhas? Então, isso significa que 1/2 é igual a 2/4. Que também é igual a 4/8. Então, frações equivalentes representam a mesma quantidade de um todo, ok? E se eu tivesse aqui, ó, 2/5 e pedisse para escrever uma fração equivalente, o que eu faria? Para mim obter uma fração equivalente, eu preciso multiplicar ou dividir pelo mesmo número, tanto o numerador quanto o denominador. Eu vou escolher multiplicar. Vou multiplicar aqui por 4, então eu tenho que multiplicar embaixo também por 4. 2 vezes 4, 8, sobre 5 vezes 4, 20. Então, eu posso dizer que 2/5 é equivalente a 8/20. Ou seja, essas duas frações representam a mesma quantidade, ok? Posso ter uma outra fração, 10/12. Qual método eu posso usar para mim escrever uma fração equivalente a 10/12? Eu vou escolher dividir por 2. Se eu vou dividir em cima por 2, eu tenho que dividir embaixo também por 2. 10 dividido para 2 dá 5. Sobre 12 dividido por 2 dá 6. Então eu posso dizer que as frações 10/12 é equivalente a 5/6. As duas frações aqui representam a mesma parte de um todo, ok? Agora eu posso ter assim como exemplo, ó, x sobre 5 igual a 9/45. E eu pedi para descobrir quem é o valor do x para que as duas frações sejam equivalentes. Aqui é bem simples, eu vou analisar o que eu tenho. Os denominadores, ó, eu tenho os dois. Então eu preciso saber o que foi feito embaixo para mim saber o que eu vou fazer em cima. Se era 5 no denominador de uma fração e acabou se tornando 45 na outra fração, 5 para 45 aumentou. Se aumentou, eu multipliquei. Eu multipliquei 5 por quem para dar 45? 5 vezes 9. Se eu fiz isso embaixo, automaticamente eu tenho que fazer isso em cima, tá? Então, 5 vezes 9, 45. Agora, qual é o número que multiplicado por 9 deu 9? 1. 1 vezes 9, 9. Ok? Mais um exemplo. 36 sobre 40.
x sobre 20. Eu preciso aqui descobrir, mais uma vez, quem é o valor do x para que as duas frações sejam equivalentes. Eu vou lá onde eu tenho os dois. Os dois denominadores eu tenho, ó. Era 40 na primeira fração e virou quanto? Virou 20. Então, o que foi feito? Se era 40 e virou 20, diminuiu, certo? Se diminuiu, eu dividi. Dividi o 40 por quanto? Por 2, porque 20 é a metade de 40. Então, eu dividi no meio. 40 dividido por 2, 20. Se foi dividido por 2 embaixo, tem que ser dividido por 2 em cima. 36 dividido por 2, quanto que dá? Continha lá de divisão. Pega o 3, dividido por 2 só dá uma vez. 1 vezes 2, 2. Subtrai, 3 tira 2, sobra 1. Abaixa o 6. 16 dividido para 2, dá 8. 2 vezes 8, 16. Na subtração sobra 0. Então, de 36 dividido para 2 dá 18. Então, a outra fração equivalente a 36 sobre 40 é 18 sobre 20. Ok? Fica aí, então, uma pequena amostra de alguns exemplos de frações equivalentes. Ok? Um abraço.